da responsabilidade por vício do produto e do serviço. Artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente, a sua escolha. Inciso 1º. O abatimento proporcional do preço. Inciso 2º. Complementação do peso ou medida. Inciso 3º. A substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios. Inciso 4º. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Parágrafo 1º. Aplica-se a este artigo o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Parágrafo 2º. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Nosso entendimento. O caput do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor diz que os fornecedores são responsáveis quando a quantidade de um produto é menor do que o indicado na embalagem, rótulo ou propaganda. Se isso acontecer, o consumidor pode escolher entre algumas opções: pedir um desconto proporcional, exigir que a quantidade seja completada, trocar o produto por outro igual, ou receber o dinheiro de volta atualizado. Ao lembrar da análise que fizemos do parágrafo 1º do artigo 18, entendemos que o artigo 19 acrescentou a possibilidade de o consumidor exigir a complementação do peso ou da medida do produto viciado. Também é importante destacar que, ao compararmos o artigo 18 com o artigo 19 do CDC, concluímos que em ambos os artigos, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios. O inciso 1º do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor diz que se você comprar um produto e perceber que a quantidade é menor do que o indicado na embalagem, você tem o direito de pedir um desconto proporcional ao que faltou. Em outras palavras, se o produto veio com menos do que deveria, você pode pagar menos por ele. Já o inciso 2º do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor diz que se você comprar um produto e perceber que ele veio com menos do que deveria, o fornecedor tem que completar o peso ou a medida que está faltando. Em outras palavras, se você comprou algo e veio faltando uma parte, o vendedor tem que te dar o que falta para completar o que foi prometido. O inciso 3º do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor diz que se você comprar um produto e ele vier com menos do que deveria, você pode pedir para trocar por outro igual, da mesma marca e modelo, mas que esteja certinho, sem faltar nada. Em outras palavras, se o produto veio com problema na quantidade, você tem o direito de receber um novo produto que esteja em perfeitas condições. O inciso 4º do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor diz que se você comprar um produto e ele vier com menos do que deveria, você tem o direito de receber o dinheiro de volta, e esse valor deve ser atualizado com a inflação. Isso significa que, além de receber o que você pagou, o valor será corrigido para compensar a perda do poder de compra ao longo do tempo. Além disso, você também pode pedir uma indenização por qualquer outro prejuízo que tenha tido por causa desse problema. Em outras palavras, se você comprou algo e veio faltando uma parte, você pode pedir seu dinheiro de volta e ainda receber um valor extra para compensar a inflação e outros danos que você possa ter sofrido. O parágrafo 1º do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor
diz que as regras desse artigo também seguem o que está no parágrafo 4º do artigo 18. Isso significa que se você tiver um problema com a quantidade de um produto e o fornecedor te der outro produto diferente para substituir, ele deve ajustar o valor que você pagou. Ou seja, se o novo produto for mais barato, você recebe a diferença de volta. Se for mais caro, você paga a diferença. Além disso, você ainda pode pedir uma indenização por qualquer prejuízo que tenha tido. Em outras palavras, se você comprou algo e veio faltando uma parte, e o vendedor te deu outro produto diferente para substituir, ele tem que ajustar o preço e te compensar por qualquer dano que você tenha sofrido. O parágrafo 2º do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor diz que se você comprar um produto e ele vier com menos do que deveria, o fornecedor imediato, aquele que vendeu diretamente para você, é responsável se a pesagem ou medição do produto não foi feita corretamente. Isso quer dizer que se o equipamento usado para medir ou pesar o produto não estiver de acordo com os padrões oficiais, o vendedor tem que arcar com as consequências. Em outras palavras, se você comprou algo e a quantidade está errada porque o vendedor usou uma balança ou medidor que não está calibrado corretamente, ele é quem deve resolver o problema e te compensar pelo erro. Tem alguma dúvida? Se o consumidor tiver alguma dúvida, é muito importante que observe uma das seguintes opções antes de tomar qualquer providência. Primeira opção: converse com o advogado ou advogada de sua confiança. A advocacia é relevante e imprescindível para a sociedade, já que possui a função social de tutelar os direitos dos cidadãos, vindo, assim, a ser indispensável para a administração da justiça. Artigo 133 da Constituição Federal de 1988 e artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.906 de 94. A importância do advogado se dá porque ele detém a capacidade de prestar assessoria e consultoria jurídica e, especialmente, de postular os interesses das pessoas em juízo ou fora dele, protegendo os cidadãos. Vale salientar que muitos advogados e advogadas não cobram a consulta. Segunda opção: procure a Defensoria Pública na sua localidade. A Defensoria Pública presta atendimento jurídico em sentido amplo, de natureza judicial e extrajudicial, e de educação em direitos, e tem legitimidade para atuar não só individualmente, mas também por meio da tutela coletiva. Em se tratando de relação de consumo, a Defensoria Pública atende pessoas que não tenham condições financeiras para pagar pelos serviços de um advogado ou advogada. Terceira opção: procurar o Núcleo de Práticas Jurídicas das faculdades do curso de Direito. O funcionamento de um núcleo de prática jurídica é bem semelhante ao de um escritório de advocacia. Geralmente, o atendimento é feito por estudantes que estão cursando o 6º semestre do curso de Direito. É nessa fase que são cursadas as disciplinas de estágio supervisionado. Mesmo que o atendimento seja feito por estudantes, são os professores, advogados e advogadas experientes e com elevado conhecimento jurídico, que ficam responsáveis pelos casos. O Núcleo de Práticas Jurídicas presta atendimento jurídico gratuito para pessoas de baixa renda. Geralmente, elas ganham até 3 salários mínimos e não têm condições de pagar os honorários de um advogado. Exercício da cidadania. Quando um consumidor ou consumidora defende o seu direito, está ao mesmo tempo defendendo toda a coletividade de consumidores, ou seja, o povo brasileiro, fortalecendo a lei e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil.
Faça valer o seu direito. Equipe: Advocacia RRS.adv.br. Grupo Facebook: Defesa do Consumidor. No YouTube, @Advocacia RRS. Mais informações logo abaixo na descrição desse vídeo.